Salve, turma boa! Semana de 13 de março a 20 de março, hoje, quarta-feira, pela noite. Até prolonguei a gravação para ver se saía a taxa Selic, que os juros nos Estados Unidos não aumentaram, se mantêm estáveis. Mas a taxa Selic, ela mexe com todo o nosso crediário. E é importante observar a tendência do mercado brasileiro, se vai aumentar, se vai manter estável, como é que vai funcionar o Banco Central, né? Vem numa tendência de queda, mas ainda não saiu. Então vamos lá para os fatos nacionais e internacionais. Se é a primeira vez que você está assistindo a minha aula, saiba que eu também tenho livros com questões de atualidades comentadas, Brasil e mundo, dentro dos editais municipais, estaduais e federais, porque os editais de atualidades são idênticos nesse campo. E isso tem promoções de livros, assista até o final, sempre, que é muito importante. É uma aula semanal de 40 minutos que vai te colocar dentro daquilo que é mais cobrado nas provas de atualidades. Eu enfatizo sempre o tópico da notícia e leio um comentário rápido, porque eu quero trazer o máximo possível de temas para vocês pensarem junto comigo e cercarem as provas. Maravilha? Quem está acompanhando, assiste os vídeos anteriores, é só clicar em vídeos lá no Vencendo Concursos. Eu sugiro demais que vocês assinem o Vencendo pela quantidade de aulas e material que você vai ter. E agradeço desde já a sua atenção e seu carinho na devolutiva, que sempre acontece. Todo dia, alguém querendo saber dos livros ou adquirindo os livros, o que me deixa bastante feliz com esse trabalho. Por isso, eu deixo aqui os meus endereços pessoais, onde você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, porque os livros e qualquer eventual dúvida eu possa tirar. Se não puder responder, é porque naquele momento eu estou dando aula. É sempre assim, né, na vida de um professor, mas mesmo no intervalo, entre uma aula e outra, eu procuro dar uma olhada e digo, olha, tal hora eu vou estar livre e tal. Sugiro que você me siga no Instagram, porque eu estou firme e forte nesse projeto de publicar uma notícia diária que eu acho relevante e que muitas vezes na maioria das vezes vem para a aula também, mas já vai te ajudando, tá? Vamos lá, então, para o seu controle, semana de 13 a 20 de março. Eu vou ficar pequenininho. Corte Interamericana de Direitos Humanos, lá criada pelo Pacto São José da Costa Rica, para quem já estudou direitos humanos. Existe a comissão e a corte. Anunciou que o Brasil foi condenado em 2 ações. Pela morte de um membro do MST em 2000 no Paraná, e pela ação de PM, que ficou conhecida como Operação Castelinho, em 2022. Então, o que aconteceu? Tá aí a narrativa, o Estado brasileiro foi condenado, e aí não é o Estado do Paraná, nem o Estado de São Paulo, é o governo federal, porque quando se aciona um pacto como esse que o Brasil assinou, geralmente é alguém que não se contenta com o julgamento nacional. Foi assim quando surgiu a lei Maria da Penha. Não cabe recurso contra a decisão. O Brasil integra essa Convenção Americana de Direitos Humanos com o apelido de Pacto São José da Costa Rica, que tem uma corte e que geralmente demora, como demorou 24 anos para julgar, e o outro caso, aí 22 anos. Porque você tem que primeiro passar pelas contendas aí do trâmite jurídico nacional e a nossa morosidade, né? O Brasil normalmente paga essas indenizações, conta muito contra a reputação de um país quando não cumprimento, ainda mais quando há vítimas, mesmo sendo aí membros do PCC, supostamente, né? Como alegou a polícia que trocou tiros, mas a corte entendeu e o Brasil tem que cumprir a sentença, né?
É o que dizem os especialistas em direito internacional. Eu sei que é muita polêmica, mas foi notícia essa semana em todos os canais de jornais e televisivos e escritos, porque eu acompanho diariamente, eu vou chutar aí de 6 a 10 noticiários diários, eu dedico todo dia 2h30 para formular questões e preparar as aulas de vocês. Então, tá aí uma notícia que foi repercutida. Agora, esta aqui, o G1 conseguiu, ineditamente, eu não estou fazendo propaganda do G1, mas qualquer veículo de comunicação que consegue um dado inédito, eu acho importante, sobretudo quando se fala de Amazônia. Olha que notícia interessante, ruim, mas interessante. Mais de 60% das áreas da Amazônia em regeneração voltaram a ser desmatadas. O que é isso? Então, eu pego uma área que foi desmatada, sei lá, 1.000 hectares. 600 hectares desses 1.000, voltaram, depois que foram plantadas as árvores e tal, voltaram a ser desmatadas. É isso que o INPE está afirmando. Ora, se o Brasil pretende, como diz, chegar a 12 milhões de hectares recuperados, esse é um tiro no pé, não tem outro jeito. E cada vez mais está caindo essa proporção. Isso é uma notícia inédita que mostra a ineficiência do Estado nos últimos 15 anos. E aí não tem um governo, porque nós tivemos vários governos de vários nortes aí. Está faltando uma política de Estado de vigilância da Amazônia. E aqui eu trouxe dois conceitos para vocês também agregarem ao conteúdo de vocês. A vegetação, ela o levantamento, cerca de 140 mil quilômetros voltaram a crescer, mas ela tem dois tipos de vegetação. A primária, que é a mais importante, que é a expressão da vegetação local, então é você replantar algo que era semelhante ao que existia naturalmente, que oferece maior diversidade, mas ela precisa de um solo muito nutrido e clima favorável. Ou seja, depois de um corte intenso ou de queimada, ela tem mais dificuldade de nascer. A secundária não. E a secundária é que cria condições, aí nutrindo o solo, para que você tenha a chance de que a primária volte. Então, espécies como embaúba, babaçu, tal, são típicos de vegetação secundária. Leva no mínimo 6 anos para chegar ao estágio inicial e cumprir seu papel de regeneração do bioma. São árvores que chegam a 15 metros e que vão poder alimentar as aves maiores que chegam a 40, 50, que são a vegetação primária. Agora, como eu falei, por essa pesquisa, 60% daquilo que está sendo regenerado está sendo destruído. Então, por que ela é importante, a secundária? Porque ela dá suporte para que você tenha a primária e porque ela conecta, em meio à floresta, a regiões que estão desmatadas. Então, se eu tenho um desmatamento aqui e outro aqui, eu planto uma vegetação secundária, ela vai permitir, eu não preciso plantar em todo, ela vai se expandindo e vai conectar duas áreas distantes. Então ela tem um papel muito importante, mas, ora, estou regenerando e os caras estão cortando, meu Deus do céu. Então, o inusitado dessa notícia me convocou a colocá-la aqui nessa aula. Essa é uma tristeza, eu sempre abordo a educação, porque vem lá no slide ciência, educação, economia, e cada semana estamos aí para votar um novo ensino médio, mas metade dos alunos não termina o ensino fundamental, que é 15 anos, nono ano, né, na idade certa. E isso atinge mais negros, pobres, isso por conta de reprovação, abandono,
Geralmente os mais pobres são chamados ao trabalho, pessoas com deficiência que não conseguem acompanhar, indígenas, pelas dificuldades típicas da etnia, e homens do sexo masculino, vítimas de violência. Então, esse é um indicador que a gente sempre na educação se preocupa, que é a educação é a idade certa. Eu já dei aula no início da minha carreira, muito ensino fundamental e médio, e é muito comum quando um aluno está fora da idade, ele fica desestimulado, ele sofre bullying e ele quer abandonar. O governo federal vem pensando em votar esse novo ensino médio, mais real, porque se a coisa é grave no fundamental, é mais grave ainda no médio. Lançou esse programa Pé de Meia, que é uma poupança, mas é mais um diagnóstico triste da educação brasileira, que quase metade não está na hora correta, e isso atrasa um país que tem 70 milhões de pessoas que não terminou a educação básica. Sempre começando por Brasil. Ora, eu hesitei muito em trazer esse slide, que a notícia saiu ontem na mídia, mas eu entendo que eu não faço um estudo de violências de casos a casos aqui, não é essa a meta, não vejo, nunca vi prova nenhuma perguntar isso. Mas o caso Marielle é um caso de repercussão internacional e muito dentro da mídia nacional. Independente da posição política dela, a violência com que se deu esse assassinato e a violência que toma conta do Rio de Janeiro colocou esse crime no espectro de todas as notícias em todos os canais. E o que aconteceu ontem? O que aconteceu ontem está aí. O ministro... meu Deus... Alexandre de Moraes homologou, ou seja, aceitou a delação premiada do Rony Lessa, que é indicado como autor dos disparos que mataram Marielle e Anderson Gomes. Então, o César Tralli, que é um jornalista famoso, tem seus contatos, né, as chamadas fontes, e conseguiu apurar que ele acusou, não deu nomes ainda, porque a gente tem o nome de quem desmontou o carro, que é o Edilson, de quem atirou, de quem dirigiu, de quem deu a arma, tal. Mas a gente não tem o mandante. E o Rony Lessa teria entregado o mandante. Bom, é a notícia desde que esse caso tomou rumos nacionais, caindo na Polícia Federal. Eu não vou comentar a coisa política aí do indiciamento do presidente Bolsonaro, porque eu entendo que isso indiciar, o sujeito tem... Vamos aguardar o julgamento, né? Apareceu também na mídia. Mas aqui não, aqui se trata de uma delação premiada ao ponto de os advogados do atirador abandonarem o caso e abandonarem o atirador, né? Bom, chegando aos mandantes desse crime, eu acho que é um grande avanço, já que já vão 30 e tantos dias que não conseguem prender no sertão do Rio Grande do Norte 2 criminosos com mais de cerca de 500 homens, né? O Brasil vive uma crise, sim, de violência desmedida, seja em todos os âmbitos, no feminicídio, no racismo, nas milícias do Rio, na Bahia, no roubo de celulares. Assim como a questão ambiental, eu entendo que quando temas como esses reverberam e permanecem na mídia, as provas vão procurar tentar extrair de você o conhecimento sobre essas questões. Vamos para as manchetes, que é quando a própria manchete já responde, né? Não preciso eu tanto falar. SpaceX faz seu melhor voo, teste da Starship.
maior nave do mundo, mas não completa trajeto. Ela foi sem tripulantes, graças a Deus, durou 1h30 e foi a mais longa. A cápsula se destruiu ao retornar à Terra. Ela está sendo testada para transportar pessoas e cargas até a Lua e até Marte. Como é a maior nave no mundo, vai poder carregar muita coisa. Então, na fase de teste, a corrida espacial nunca esteve tão ferozmente disputada. Eu, como professor de história, posso afirmar que há muito tempo eu não via se falar tanto em corrida espacial como agora. Índia pousando em fases da Lua, que nunca chegaram, né? Então, atenção para essas notícias ligadas à corrida espacial. Sobre a violência da guerra em Gaza. Pela primeira vez, saindo do Chipre, que é um país, uma ilha mais próxima da faixa de Gaza, um navio com alimentos chegou à faixa de Gaza. Os americanos estão tentando montar um porto. Esse porto foi, para você ter uma ideia, foi improvisado com destroços da guerra, porque o dado é simples: 70% das pessoas estão passando fome e morrendo de doenças na faixa de Gaza. Esse é o número. Tem no meio gente do Hamas? Tem a dúvida. Mas civil, mulheres e crianças, é inconcebível desde o século XIX, pelas convenções de Genebra. O mundo está alarmado com essa crise, assim como está alarmado com a crise do Haiti, que nós já discutimos na aula anterior, e que não para a violência, todo dia é notícia, mas já se vão desde outubro essa guerra que o Netanyahu disse que não vai parar. Hoje mesmo ele atacou o maior hospital do norte, onde está mais vazio, porque eles estão em Rafa. Ele disse que vai atacar a Rafa, que o mundo está muito assustado, porque se ele atacar a Rafa, o Rafah, tal, tem 1,5 milhão de pessoas, vai ser um genocídio. Mas, obviamente, ali devem estar, com certeza, o serviço de inteligência já diagnosticou que ali em Rafa estão as pessoas que precisam ser entregues, que foram sequestradas, mas há uma população civil e, enfim, é que nem a guerra da Ucrânia, a guerra da Rússia. A gente só vai atualizando uma notícia ou outra porque não tem previsão de paz. Brasileiros sem teto em Portugal. Crise de moradia empurra imigrantes para as ruas de Lisboa. Encabeçados por brasileiros, os estrangeiros já são 10% da população de rua do país europeu, que mais que dobrou desde 2017. Ora, o que está acontecendo em Portugal é o brasileiro procura ir para lá pela facilidade da língua, mas Portugal viveu uma disparada dos preços dos imóveis. E é curioso, porque no Brasil, quando a gente vê a população em situação de rua, são aqueles que realmente não conseguem nem trabalhar. No caso de Portugal, é gente que trabalha, tem emprego e arma sua barraca em praça, mora e ali vive, não sei quais as condições de banho, higiene, etc. E vai trabalhar, porque não consegue pagar o preço do aluguel. Então, está aí isso gerando até mesmo uma onda xenofóbica que deu a vitória às direitas nas eleições portuguesas. 7 em cada 10 vítimas de violência contra a mulher na Amazônia Legal, olha o número, tem até 14 anos. Segundo o levantamento do Instituto Igarapé, amazônidas são proporcionalmente mais vítimas de assassinatos e violência sexual do que mulheres de outras regiões do Brasil. Não tenha dúvida que o conflito é socioambiental, as facções estão tomando conta, porque há facilidade do tráfico de drogas na Amazônia, pela falta de fiscalização, e eu li a reportagem inteira, são meninas, na sua maioria, indígenas, que são violentadas, né? Agora, não quer dizer que 7 em 10 meninas
7 em cada 10 tem até 14 anos. Cuidado com o número. Esse número, acabei de ver a notícia agora à tarde, antes de gravar essa aula. Já passamos de 2 milhões de casos de dengue. É o recorde histórico de uma doença que começou a ser contada em 2000, mas é uma doença do século passado. A Prefeitura de São Paulo se somou a quem decretou situação de emergência. A coisa está sem controle. E, pelo número que eu vi, já são 600 mortes nesta epidemia de dengue no Brasil, nessa virada 2023-2024. Então, e aí vi um dado de um pesquisador dizendo, olha, bastam 10 minutos para você conseguir fazer o levantamento adequado e evitar a proliferação do mosquito. Perder 10 minutos. Em derrota para Biden, Suprema Corte autoriza Texas a prender imigrantes que cruzem ilegalmente a fronteira. Lembrando que no centro da questão eleitoral norte-americana está a questão dos imigrantes. E o Texas é um estado democrata e que o Biden desejava ele tomar as rédeas disso. Mas a Suprema Corte entendeu que essa pode ser, sim, uma decisão estadual. Não foi tomada a decisão final, mas a gente sabe que a Suprema Corte americana ela é de maioria indicação republicana e tudo leva a crer que, então, o Texas terá esse poder, o estado que tem maior fronteira com o México. Nunca tanto imigrante tentou entrar nos Estados Unidos e agora com a crise do Haiti, você vai ver esse número aumentar. Hong Kong, que foi entregue em 97 à China, que era um domínio britânico e bem diferente de Taiwan, a China tomou o controle de Hong Kong, tem a maioria política e aprovou uma lei de segurança com pena perpétua. Ou seja, Hong Kong, que vivia uma democracia, agora entra dentro do regime de repressão chinesa. Até mesmo, né, é crime até mesmo possuir publicações consideradas subversivas. E as pessoas podem ser processadas em qualquer lugar do mundo. Cuidado para não confundir Hong Kong com Taiwan. Tá? E hoje saiu essa notícia aí que é para a gente que é brasileiro ficar com a dupla vergonha, né? A advogada da vítima diz, Daniel Alves, vai pagar amanhã 1 milhão de euros e vai conquistar a liberdade, sendo que vai ter que ficar na Espanha e tal, mas vai sair em liberdade. Parece, foi o que a advogada da vítima disse, olha, quem tem dinheiro consegue a liberdade. Tinha sido condenado a 4 anos e meio em fevereiro, mas o dinheiro está contando e a advogada se diz surpresa e indignada. Eu também. Acabei de ler agora há pouco que o Robinho foi condenado pelo STJ a cumprir pena no Brasil. Vamos para as internacionais. Saiu uma reportagem, depois que o Putin venceu as eleições, mesmo na quarta passada, mas eu li essa notícia na quinta, né? Falando sobre um levantamento sobre qual é o potencial nuclear da Rússia. Rússia tem arsenal nuclear capaz de destruir o mundo várias vezes. Olha, não precisa de várias vezes não, basta uma vez só. O presidente que foi reeleito, né, nesse final de semana último, ele tem aí uma maleta que ele anda com ele e já posso garantir, né? A Rússia herdou essas ogivas nucleares. É uma superpotência, chegou a ter 40 mil ogivas,
enquanto os americanos tinham... Então, a Rússia, a antiga União Soviética, tinha um poderio nuclear maior que os Estados Unidos. Putin controla 5.000 hoje, depois já desativaram várias, né? Mas é para dizer, sim, que ele tem poder para destruir o planeta. E é um ditador que nós sabemos aí bastante, eu vou usar o termo sanguinário mesmo, né? Que quem faz oposição a ele desaparece. Venceu com 87% as eleições. Vai saber o que passa na cabeça desses homens que muitas vezes, quando chegam ao poder, se destroem, né? Então é uma reportagem que eu diria para aqueles que gostam de guerra, dá um pause, dá uma lida, para saber um pouco mais desse potencial, os mísseis e tal. Mas para mim, ele tem feito essas ameaças nucleares e para mim é aquela coisa, né? Não precisa ter esse arsenal para destruir o planeta todo muitas vezes, basta uma vez, né? Olha que legal! Arroz de carne. Cientistas da Coreia do Sul desenvolvem células de carne em grãos de arroz. Óbvio que não é, você vai pegar o arroz e vai fazer um bife. Não, é a relação proteica que vai sair do arroz. É chamado de arroz bovino. E será uma fonte sustentável, porque quando você planta arroz, imagina que é verde, então está colhendo CO2. Fora isso, tem locais que você não vai conseguir desenvolver a pecuária. Fora isso, o metano, que é o famoso, entre aspas, arroto do boi, é um dos gases que mais retém calor na atmosfera. Então, conseguir produzir alimentos proteicos a partir do arroz, que está aos olhos da cara aqui no Brasil, né? É algo bastante significativo. Já tem frango, carne de frango e de enguia que eles conseguem produzir proteínas como se semelhantes a de frango e de enguia em Singapura. Ora, custando aproximadamente $2 por quilo, que vai dar R$10, e com uma pegada de carbono muito menor, o arroz bovino é uma opção muito atraente. Diogo, por que eu tenho que saber disso? Porque lá no seu edital tem questões econômicas, sociais, científicas. Então, é um avanço da ciência e merece um destaque. Agora, a viabilidade é que o estudo não apresentou. Mas eu achei muito interessante essa notícia, pessoal. Adelante. Muito bem, olha o TikTok sendo ameaçado nos Estados Unidos, que é uma das redes sociais com o maior número de usuários. Só nos Estados Unidos tem 170 milhões. A Câmara estão votando um projeto dentro dos Estados Unidos que dizem o seguinte: olha, chinesa ByteDance, que é dona do TikTok, se você quiser continuar aqui, você vai ter que ter um proprietário americano ou vai ter que deixar o país. O que os americanos, e aí, nesse sentido, democratas e republicanos concordam que o TikTok é uma arma de espionagem chinesa. Nós sabemos que quando você publica os seus dados pessoais em qualquer uma dessas redes sociais, eles conseguem, por algoritmos, obter informações sobre a sua vida. Mas, nessa história, tem uma coisa muito especial. O Trump está proibido o Facebook, Instagram e tal, e não poder, e se bane o TikTok, que tem 170 milhões, né, uma população de mais de 300 milhões, metade da população usa o TikTok nos Estados Unidos, o Trump não podendo ter acesso às redes sociais,
enfraquece a sua campanha política. Nós sabemos que as redes sociais dos dois lados produzem aí fake news, atingem pessoas, desgastam imagens, de modo que eu entendo que se isso acontecer é mais uma vitória, seria uma vitória para o Biden, porque o Trump não quer dizer que vai ficar longe das redes sociais, mas o TikTok e outras têm muitos usuários. A questão é com a China. Vamos traduzir aí o temor da espionagem da China, tá? Confesso, francamente, que eu não sou usuário do TikTok, até porque acho que não ficaria bem eu produzir dancinhas nesse aplicativo. Então, estou mais preocupado em entender o ChatGPT, a inteligência artificial, do que o TikTok. Mas se tem esse número lá, é preciso refletir. Bom, aqui é mais do mesmo, né? Eu já havia dito que o Putin foi reeleito e ele entrou no poder em 2000, numa eleição que o mundo inteiro, e eu também coloco sob suspeita, quando a pessoa chega a 87% dos votos. Aquela reportagem que falava do potencial bélico era já uma preocupação, porque alguém que está no poder há 24 anos e pode ficar mais 12, vai superar todos os ditadores que governaram Moscou. Ele mexeu na Constituição, desapareceu com seus seguidores, morreram de morte suspeita. É um autocrata, é um ditador, deu força essa eleição a ele a continuar a guerra contra a Ucrânia. Agora, tem a cadeira de assento permanente lá no Conselho de Segurança da ONU, de modo que nunca o Conselho de Segurança vai conseguir impor sanções mais drásticas à Rússia, até porque a Rússia tem um grande aliado, que é a China, que é a famosa em cima do muro. Conversa com todo mundo, negocia com todo mundo e só ela vai crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. Bom, uma vitória que todos já esperavam, mas em momentos como que o vivemos, há grande preocupação sobre o futuro das democracias no mundo contemporâneo. Temos uma eleição na Venezuela, as eleições na China são suspeitas, na Coreia do Norte, em vários países. E quando não são suspeitas, a extrema-direita coloca as eleições como suspeitas. É uma prática recorrente ultimamente. Isso é uma preocupação para a geopolítica contemporânea. Gente, não tem mais o que dizer. Agora, a Organização Meteorológica Mundial afirmou que 2003 atingiu eventos climáticos extremos. E, obviamente, que em todos os continentes, e, obviamente, que pegando a população mais vulnerável, porque é aquela que é a população ribeirinha, é a população das encostas. E eu não penso que a coisa vai voltar. Não sou muito... Todas as metas que eles falam, quando é que eu vou parar de produzir carvão? 2030. Estados Unidos, 2035. Desmatamento no Brasil, zerado a Amazônia. E o que eles concluíram? Que aumentou os gases de efeito estufa, aumentou a temperatura no planeta, todos os recordes, 9 meses as temperaturas mais quentes, mexeu com o calor dos oceanos, mexeu com o nível do mar e mexeu com o gelo da Antártica, dos dois polos. Ou seja, tudo aquilo que já se sabia que o aquecimento global estava produzindo, transformou o ano de 2023 no ano mais dramático. Olha, o que eles não querem é que a temperatura chegue a 1,5 graus Celsius acima da média pré-industrial, que é de 1850 a 1900. Mas ela bateu 1,45 graus em 2023. Estarei eu, talvez, em março de 2024 aqui,
dizendo, olha, 2024 foi o ano mais quente. Pelo menos, você não sabe, né? Eu gravo para um curso de preparatório específico para professores, e aí são temas muito específicos, e eu gravo blocos, é uma outra dinâmica. Eu gravei esses dias, e eu gravava um bloco, parava, lavava o rosto, porque tem muita luz aqui. Uma onda de calor insuportável no sudeste, mesmo o inverno, o inverno lá no hemisfério norte, o verão acabando aqui no hemisfério sul. Gente, só confirma tudo que nós estamos trabalhando há muito tempo. Mas vamos terminar com uma notícia alegre. Relatório elege Finlândia como o país mais feliz do mundo, pela 7ª vez consecutiva. O Brasil é o 44º, subiu 5 posições. Agora, atente a um detalhe. Primeiro, não essa ideia de que o Brasil é o país mais feliz do mundo, nem na América do Sul nós somos. Os uruguaios são mais felizes que a gente, os chilenos também. Essa pesquisa ela é patrocinada pela ONU, merece, portanto, nosso respeito, e são 6 fatores que são pesquisados. Apoio social, renda, saúde, só aí você já vê a vida material. Então não é a vida da felicidade amorosa, sentimental. Liberdade de expressão, sim, generosidade e ausência de corrupção. Então, os fatores que estão avaliando a felicidade não é a felicidade do saber rir ou fazer rir, ou estar em lazer, ou ganhar, ou ter uma sociedade pacífica. São critérios materiais concretos. Depois da Finlândia vem a Dinamarca, a Islândia, a Suécia, os países ditos nórdicos, uma pesquisa que abrangeu 143 países, Afeganistão, o país, desde que o Talibã tomou conta, mais infeliz do mundo. Mas olha que curioso, pela primeira vez em 10 anos, os Estados Unidos e a Alemanha não aparecem entre os 20 países mais felizes. 23ª e 24ª. A Costa Rica e o Kuwait entraram no top 20. Tá? E retrocessos, Afeganistão, Líbano, Jordânia, tá? Alguns melhoraram, Sérvia, Bulgária, você dá uma olhada, mas eles vão sempre se preocupar com os Estados Unidos, não vi dados sobre a China, nem a Rússia, talvez não tenham conseguido pesquisar, mas naturalmente também, nesses governos autocráticos, vai todo mundo dizer que é feliz. Vai dizer que é infeliz, desaparece, né? Acabam, somem com a pessoa. Então, é que nem eu voto, né? Na Rússia. Mas está aí uma notícia que saiu hoje. Você vê que eu vou até de tarde pegando as notícias que fazem parte do nosso trabalho semanal. Não sai daí. Olha, quero deixar aqui a explicação sobre os livros. São questões de atualidades para quem está vendo o vídeo pela primeira vez. A orientação pedagógica é você olhar a partir do segundo semestre de 2023, por isso eu preciso de mais livros porque vai cair o ano todo. Eu tenho outros livros, o 13, o 12, o 11, tratam de 2023. Então, o 14 eu fiz durante 45 dias, com 50 de Brasil e 50 do mundo. Eu sempre digo que são apostilas de atualidades, porque são super comentadas. Cada questão tem uma página, então os livros têm mais de 100 páginas, às vezes eu pego 2 páginas para comentar, e é o comentário que vale, porque é onde você lê mais sobre aquela notícia. O livro 15, agosto a outubro, o 16 de outubro a dezembro, aí já demorei 2 meses, mas fiz com 120 questões. O último eu publiquei o mês passado, foi o 17, fiz também em 2 meses, né, virado do ano com menos notícia. Qual é a promoção, Diogo? Cada exemplar é R$25. Quer os 4 para estar coberto aí da sua prova? Estou escrevendo 18, devo acabar no final de abril. Porque dá trabalho enorme fazer. Eu não subo o preço desde
de que eu comecei a produzir esses livros em 2021, por isso que já estamos no 17. Há 3 anos eu tenho feito esses livros por pedido dos próprios alunos, que não têm material inédito para estudar e não adianta pegar a questão antiga. Atualidades tem essa característica. Então, como é que eu faço para adquirir e ganhar um livro gratuito e tal? Entre em contato comigo. Tava gordinho, hein? Entre em contato comigo pelo WhatsApp, porque eu envio por PDF, mando a minha chave Pix, a pessoa transfere e imediatamente vai ao PDF. Imprimir, mandar pelo correio ia sair muito caro. Também peço que me siga lá no Instagram, porque eu anuncio quando a aula subiu no canal do Vencendo Concursos. E lá, quando você entra, no canal do Vencendo, clica em vídeos e vai descendo, você vai ver muitos editais, muitas aulas. Não sou exclusivo, não acho que só a Atualidades é importante. Óbvio que eu quero vender meu peixe, mas tem aulas de tudo quanto é sabor e gratuita e análise edital e plano de estudos. Quer conhecer mais do Vencendo? Tá aqui os endereços do Vencendo Concursos. Para quem ainda não conhece a assinatura, entre em contato com a equipe técnica que você vai se surpreender. Tá? Então, esse era o recado da semana de 13 a 20 de março e tenho a certeza, sou muito otimista. Dia 27 eu estou aqui tratando de temas semanais. É um batidão, é uma correria, né? Mas é fundamental você ter esse momento para redação, interpretação de texto, realidade brasileira, história, geografia. A Atualidades vai estar permeando todas essas disciplinas. Muito obrigado pelo seu carinho, por sua atenção, por mais essa semana. Vamos em frente e até a próxima aula. Valeu, pessoal! Divulga pra gente, dá um like, curte, que isso é importante pra caramba pra gente conseguir produzir mais e mais para vocês gratuitamente. Tchau, tchau! Valeu! Obrigado!